Boa noite a todos! Eu sou o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Vamos lá para mais uma live dessa reta final de preparação para o 32º exame da OAB. Hoje o objetivo aqui é bater um papo sobre direito do trabalho. Eu amo direito do trabalho e você gosta? Ou odeia? Direito do trabalho ou você ama ou você odeia. Então comenta já aí se você ama ou se você odeia e aproveita para deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todos os nossos conteúdos, ok? Essa live ela faz parte de um desafio que eu fiz para todos vocês, tá? E para quem quer participar desse desafio, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou explicar rapidamente como que funciona, o que é esse desafio. Há alguns dias eu desafiei você, que está se preparando aí para o exame da OAB, a ser aprovado, a ser aprovada no 32º exame da OAB, que a prova é agora dia 13 de junho, reta final agora, hein? Pouco mais de 20 dias até a prova, então agora, ó, foco nos estudos. Você vai ser aprovado? Quer ser aprovado? Aceita o meu desafio? Então comenta aí, eu vou passar, eu quero saber quem que vai passar. E o que consiste esse desafio? Esse desafio consiste numa plataforma de estudos que eu disponibilizei para vocês, totalmente gratuita, em que eu montei um cronograma de estudos, é um cronograma de revisão, para essa reta final de preparação aí dos últimos 40 dias, tá? Então já começou há alguns dias, mas se você ainda está decidindo se vai começar, começa. Coloca os seus estudos em dia, só começa. Tem algumas pessoas que estão perguntando, eu estou começando hoje o desafio, como que eu faço? Pega 2 dias do cronograma lá do início e resolve 2 dias em um só, até você conseguir colocar tudo em dia, tá? Mas não deixe de se preparar de fazer as suas revisões. Nessa plataforma educacional tem um cronograma onde eu falo qual é a disciplina que você vai estudar, qual é o assunto, coloquei os artigos para você estudar, além de vídeos complementares, das lives como essa que eu estou fazendo toda segunda e quinta às 19h30. Eu fiz uma entrevista antes de ontem com o professor Tiago Cardoso. Foi antes de ontem ou foi ontem? Hein? Foi antes de ontem. Com o professor Tiago Cardoso, que é professor de Direito Tributário, fera demais. Deu várias dicas sobre direito tributário. A gravação já está aqui no canal do YouTube, tá? Então, lá também tem nessa plataforma questões diárias. Todos os dias você pode responder as questões e 3 simulados. A gente já teve 2, o terceiro vai ser disponibilizado agora no próximo domingo. Já deixo um abraço para todo mundo que está entrando aí, que está comentando. Um abraço para o Alex Assis, para o Alessandro Carmo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar rapidamente aqui na tela para vocês como que funciona esse desafio, tá? Essa aqui é a plataforma de estudos. Quando você entrar nesse site que está aqui embaixo, mapadodireito.com/desafio, vai chegar uma senha no seu e-mail, uma senha de acesso a essa plataforma. Quando você entrar na plataforma, já tem alguns cursos que são gratuitos aqui. Se você já quer saber mais para a segunda fase, tem esse projeto de extensão, que são 10 aulas gratuitas, inclusive amanhã, sexta-feira, dia 21, às 14 horas vai ser a aula de número 7 pelo Zoom, tá? Quem quiser participar, 14 horas amanhã. E aqui está o desafio. Então, quando você entra aqui no desafio, você vai poder acessar cronograma de estudos, os simulados, as listas de exercícios, ganha prêmios também. Então, tem uma série de materiais aí para você se preparar. E voltando aqui na página inicial, se você já quiser baixar o material dessa live aqui, eu já disponibilizei. Você entra aqui, ó, em materiais para o exame da OAB, aí vai abrir essa outra tela, você vem em PDF das lives de 2021, e aí aqui embaixo, ó, live dia 20/5, como acertar todas as questões de trabalho da primeira fase. Quando você clica, abre um material dessa live de hoje que você já pode ir acompanhando aí da sua casa, ok? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, aqui no Instagram já tem 57 pessoas acompanhando. Opa, valeu, pessoal do Instagram aí, um grande abraço aí para vocês.
Show de bola, a gente está no Instagram, estamos no YouTube também. Então olha só, para quem está assistindo às vezes pela primeira vez esse tipo de live que eu estou fazendo aqui, eu vou apresentar hoje para vocês uma técnica de revisão, tá? O que eu vou mostrar aqui não é o que você vai fazer na hora da prova, é o que você vai fazer para estudar direito do trabalho, processo do trabalho e outras disciplinas também, nesses pouco mais de 20 dias que você tem entre hoje e o dia da prova, lá do dia 13 de junho. É para você revisar. Essa metodologia, ela reúne a resolução de questões com revisões no vademecum. É uma espécie de revisão ativa, em que você batalha para buscar a resposta para aquela questão e aproveita para fazer uma grande revisão sobre aquele assunto. Já gravei uma dessa de direito constitucional, vou gravar outras também, de tributário e de outras disciplinas, tá bom? Então não quero mais enrolar muito não, já falei demais aqui. Vamos começar? Olha só, deixa eu já então vou compartilhar aqui a minha tela. Esse é o material, tá? Mais uma vez, o material já está disponível lá na plataforma. É só você fazer o seu cadastro em mapadodireito.com/desafio. Selecionei algumas questões. E já vamos começar a primeira então. Olha só, a primeira questão que a gente vai trabalhar é uma questão de direito processual do trabalho, tá? Vamos fazer uma primeira leitura aqui dessa questão? Heloísa era empregada doméstica e ajuizou em julho de 2019 ação contra a sua ex-empregadora Selma Reis. Após regularmente instruída, foi prolatada sentença julgando o pedido procedente em parte. A sentença foi proferida de forma líquida, apurando o valor devido de R$ 9.000 e custas de R$ 180. A ex-empregadora, não se conformando com a decisão, pretende dela recorrer. Indique a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar para viabilizar o seu recurso, sabendo-se que ela não requereu gratuidade de justiça, porque tem boas condições financeiras. A alternativa A, ela fala o seguinte: tratando-se de empregador doméstico, só haverá necessidade de recolher as custas. Alternativa B, deverá recolher integralmente as custas e o depósito recursal. Alternativa C, por ser empregado doméstico, basta efetuar o recolhimento do depósito recursal. Alternativa D, deverá recolher as custas integralmente e metade do depósito recursal. E aí, o que vocês acham, hein? Já dá para saber qual que é a resposta certa? Não importa se você sabe a resposta ou não, o objetivo aqui não é simplesmente acertar a questão, é a gente revisar esse assunto, tá? Eu vou dar uma dica aqui que você pode utilizar durante a sua prova. A primeira vez que você lê a questão é só para você ter uma noção geral do que se trata. Então aqui a gente já sabe que era uma empregada doméstica, entrou com um processo, teve sentença de procedência, e aí a empregadora, a ex-empregadora quer recorrer, quer saber se tem que pagar custas, tem que pagar depósito recursal. É só para você ter uma noção. O que acontece? Grande parte dos alunos, quando vão fazer a prova da primeira fase da OAB, acabam não interpretando o texto corretamente e erram a questão porque não estão entendendo o que a questão está querendo saber. Então a minha dica é, você vai ter que ler a questão pelo menos 2 vezes, no mínimo 2 vezes. A primeira leitura ela é mais rápida, mais objetiva, depois uma outra leitura com mais calma, circulando, sublinhando as palavrinhas mais importantes. Isso é essencial para você conseguir responder corretamente. Só que a gente tem um grande problema. A prova da OAB, prova da primeira fase da OAB, são 80 questões que você tem que responder em 5 horas. E aí, eu tenho até que aproveitar que eu lembrei de um detalhe aqui que eu preciso dar um puxãozinho de orelha em vocês. Nesse desafio, a gente já tem algumas milhares de pessoas que se cadastraram, tá? Só que a grande maioria, às vezes, não dá prosseguimento no estudo, eu sei como é que é. Você que está aqui, eu sei que você quer passar, então eu sei que você tá estudando. Eu estou monitorando, eu estou acompanhando o desenvolvimento dos simulados. E na plataforma eu consigo ver quanto tempo que o aluno demorou para responder o simulado.
Eu tô assustado porque a grande maioria dos alunos que estão respondendo os simulados tá fazendo simulado em 2 horas, no máximo 2 horas e meia. Simulado, pessoal, não é uma corrida de 100 metros rasos que você tem que disputar com o coleguinha para ver quem que faz mais rápido, não. Simulado é como se você estivesse lá na hora da prova. A primeira fase da OAB é uma maratona. Ela é longa, ela é extensa. Você tem que ter aquele ritmo que é lento, mas é constante. Se você coloca aquele corredor, o Usain Bolt, para correr uma maratona de 42 km, ele não dá conta. Por quê? Ele vai disparar no começo ali, ele vai fazer os 400 metros, que é o que ele dá conta de correr, e depois ele cansa. Ele não consegue. Agora, se você pega aquela pessoa que é treinada para maratona, ela não tenta correr os 42 quilômetros num tempo muito curto. Ela tenta correr os 42 quilômetros no tempo que ela vai fazer na hora da prova da maratona. E o simulado é a mesma coisa. Se você vai ter 5 horas para fazer o seu simulado, por que você, para fazer a sua prova, por que você está fazendo seus simulados em 2 horas? Esse é um grande erro, porque vai chegar lá na hora da prova, você está acostumado com os simulados, e aí você fez a prova em 2 horas, acabou, vai embora para casa. Você não colocou todo o seu potencial ali na prova. Então, no simulado, pelo menos 4 horas. Faça com calma, leia a questão, releia, circule, sublinhe, pensa mais um pouquinho, sem pressa. Se você pegar 5 horas para responder 80 questões, você tem 3 minutos e meio para cada questão, porque você ainda tem meia hora para passar o gabarito. Como que você está respondendo questão em menos de 3 minutos e meio no seu simulado? Eu só imagino 2 possibilidades. Ou você está dando muita sorte daquele assunto ali, aquela questão, você saber a resposta logo de cara, ou você está chutando. E se você está chutando, o seu simulado não está servindo para nada. Porque simulado não é momento de você chutar. É de você pensar, raciocinar e tentar responder. Ufa, mas deixa meu desabafo aqui de lado então. Eu espero que esses puxões de orelha, às vezes, ajudem vocês de alguma forma. Mas vamos lá, então a gente já leu a questão uma vez aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos marcar as palavrinhas mais importantes desse enunciado. Eu já deixei marcado aqui no material. Ela era empregada doméstica, a sentença foi procedente em parte, teve custas e a ex-empregadora quer recorrer. Indique a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar. Pessoal, o que é o preparo? O preparo na Justiça do Trabalho consiste em 2 coisas. Consiste no recolhimento de custas processuais. As custas processuais são no valor de 2% sobre o valor da condenação, não é sobre o valor da causa, é sobre o valor da condenação, em regra. Exceto se for sentença de total improcedência, aí vai ser em relação ao valor da causa. E o depósito recursal? O depósito recursal nada mais é do que uma garantia do juízo, é uma poupança. É o valor que o empregador, na hora de recorrer, ele precisa depositar. Esse valor fica bloqueado até o final dos recursos, até o trânsito em julgado. Se os recursos forem favoráveis ao empregador, ele pega de volta esse valor. Se forem desfavoráveis, libera esse valor ao reclamante, ao empregado, tá? Então, custas e depósito. Nesse caso aqui, o que essa questão quer saber? Aqui, ó. Se a empregadora vai ter que pagar custas ou não e depósito recursal ou não. Detalhe, não requereu gratuidade da justiça. Esse detalhe é muito importante. Ela tem boas condições financeiras, não requereu gratuidade da justiça. Vamos lá, alternativa A fala que só teria necessidade de recolhimento de custas, não precisaria recolher depósito recursal. Alternativa B fala que precisa recolher integralmente as custas e o depósito recursal. A C, somente o recolhimento do depósito recursal. E a D, integralmente as custas e metade do depósito recursal. Se você, quando você está estudando, fazendo as suas revisões, não sabe qual que é a resposta, vamos tentar raciocinar, vamos tentar pensar um pouquinho. Entra na cabeça do examinador. Nessa questão, o que o examinador quer saber? Isso lá na hora da prova você pode fazer também. Você lê uma questão, está com dificuldade de interpretar, você tenta pensar como se você fosse o examinador. Você pensa,
eu fazendo essa questão, o que eu queria saber? E nesse caso aqui é muito simples. Se o empregador doméstico tem que recolher custas e depósito recursal para recorrer na Justiça do Trabalho. É só isso. Agora, como que a gente vai fazer para entender, para descobrir a resposta e para revisar? A partir desse ponto, não é algo que você vai aplicar lá na hora da prova. Isso é algo que você vai aplicar nos seus estudos nessa reta final da preparação. E claro que eu não estou falando para você estudar só dessa forma, não. Essa é uma das modalidades. Você pode, por exemplo, tirar das 3, 4 horas que talvez você esteja estudando aí diariamente, tira 1 hora para utilizar essa metodologia aqui. Até porque essa é uma metodologia mais dinâmica. Tá? Se você ficar só respondendo questões, é cansativo. Se você ficar só assistindo videoaulas, é cansativo. Então aqui a gente utiliza uma metodologia que você não vai se desgastar tanto. O que você vai fazer? Vai pegar o seu Vademecum e vai tentar descobrir qual é a resposta no seu Vademecum. Quando você descobrir o artigo que fundamenta a resposta, você vai, primeiro, ter conseguido responder a questão, você vai conseguir descobrir por que ela estava, qual que é a alternativa correta, e você vai fazer uma revisão daqueles artigos ali que estão rodeando aquele artigo que você encontrou. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para poder ficar mais claro. Aonde que a gente pode pesquisar resposta para essa questão aqui? Obviamente que na CLT, uma questão de direito do trabalho. Tem direito do trabalho na Constituição Federal? Tem sim. A gente tem, principalmente os artigos 7º e 8º da Constituição Federal, trazem muito de direito do trabalho. Mas o principal diploma vai ser a CLT. Nesse caso aqui, quais palavrinhas que a gente teria que pesquisar no nosso índice remissivo para tentar encontrar a resposta correta? Obviamente que não tem muito que a gente procurar aqui não. É doméstico, é empregado doméstico, empregador doméstico, tá? Às vezes custas, depósito recursal também. Vamos fazer essa busca então? Vamos lá? Olha só, tô aqui com o meu Vademecum, tá? Na verdade eu tô com uma CLT. Essa aqui é uma CLT que eu inclusive indico, muito boa, a CLT da Ariana Linhares, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou aqui no índice remissivo dela e vou pesquisar pelas palavrinhas. Vamos ver se tem empregador doméstico. Empregador doméstico. Embargos. Emprego. Empregador. Tem empregador, mas não tem empregador doméstico. Então vou pesquisar aqui por doméstico, né? Vamos ver se tem doméstico. Doméstico tem algumas palavrinhas aqui, então vamos dar uma olhada nessas palavrinhas para ver se a gente consegue encontrar alguma coisa relacionada ao depósito recursal, né? Que é o que a gente quer saber aqui. Acompanhamento, aviso prévio, contrato, depósito recursal, metade, artigo 899, parágrafo 9º da CLT. Vamos dar uma lida nesse artigo aqui, 899, parágrafo 9º. Artigo 899. Olha só, esse artigo aqui, ele está falando sobre recursos. E aí a gente tem aqui o parágrafo 9º que fala o seguinte: o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte. Ok, esse artigo aqui a gente já consegue responder essa questão. Mas lembra que eu falei para você que o objetivo não é só responder a questão e a gente fazer uma revisão? O que você vai fazer? Volta um pouquinho, volta aqui algumas páginas, até você encontrar o capítulo que trata dos recursos. E aí você vai estudar todo o capítulo que trata dos recursos. Aqui você vai ler o 893, que fala quais são os recursos. Lembrando que isso aqui é processo do trabalho. Aqui, nessa CLT, ele já traz as súmulas. Dá uma lida nas súmulas, olha que legal.
dá uma estudada nas súmulas. Cai súmula na primeira fase, em direito do trabalho, despenca. Cai demais. Então, leia os artigos, leia as súmulas. Aí aqui, você vai passando pelos artigos, ó. Embargos no TST, você vai entendendo o que é, como que funciona, quais são os recursos. Opa, recurso de revista. Quais são os requisitos? Ah, súmulas, ó. É incabível recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Súmula 126, importantíssima. Você vai revisando. Aqui você já deu uma grande revisão sobre recursos. Talvez você vai ficar 15 minutos, 20 minutos lendo esses artigos aqui, fazendo uma revisão sobre os recursos no processo do trabalho. E aí, se cair alguma coisa sobre recurso no processo do trabalho, você já vai saber a resposta correta. Mas vamos ver agora aqui, vamos tentar responder essa questão com o artigo que a gente encontrou. Olha só, já transcrevi ele aqui no material para poder facilitar. A gente já entendeu, então, com esse artigo, que o empregador doméstico ele tem que pagar depósito recursal? Sim, só que ele só paga metade do depósito recursal. Vamos analisar as alternativas? Olha só, aqui na alternativa A, falou que só teria que pagar custas. Tá errado, não é só custas, porque a gente viu que tem que pagar metade do depósito. Tem que pagar integralmente as custas do depósito? Não, não é integralmente o depósito, é só metade. Por ser empregador doméstico, basta efetuar o recolhimento do depósito? Tá errado, porque não é só o depósito, é metade do depósito. E a alternativa D, deverá recolher as custas integralmente e metade do depósito recursal. Você também poderia aproveitar e fazer uma pequena revisão sobre custas processuais? Sim, aí você ia acabar passando ali um pouquinho sobre justiça gratuita, tá? Então aqui você já tira 20 minutinhos para estar dando uma bela revisada aí, tá bom? Deixa eu deixar um abraço aqui pro pessoal que está comentando. Um abraço Marcelo Amaral, que mandou uma mensagem hoje. Valeu, Marcelo. Um abraço para Seonara, que também está nos acompanhando aqui. Valeu, pessoal. Beleza. Então aqui, deixa eu só voltar para essa tela, que para quem não pegou aqui no início, tem o link para você poder se cadastrar no desafio. Ok, então vamos lá. A gente já respondeu uma questão de direito processual do trabalho, aproveitando para fazer uma grande revisão sobre recursos. E aí você pode me perguntar, mas cai recursos na primeira fase da OAB? Cai. É um dos temas muito importantes para a primeira fase da OAB. Para a segunda fase nem se fala, para a segunda fase é demais. Mas para a primeira fase do OAB é muito comum ter pergunta. O que eles fazem? Eles colocam um caso concreto e falam qual é o recurso. Então se você pesquisou aqui sobre os recursos, entendeu o cabimento de cada recurso, já é meio caminho andado. Beleza? Vamos lá então, vamos passar aqui para a próxima questão que eu separei. Agora uma questão de direito do trabalho. Deixa eu só beber uma água. Tudo certo aí? Sim, no comentário. Valeu, pessoal que está comentando aqui no Instagram também. Fábio Ramos, o senhor é muito bom, faz para ser fácil. Valeu, Fábio. Juliane Nalcunha está aqui. Esse professor é show, valeu. Assá, o senhor é fera. Cacau Siqueira, valeu. Um grande abraço aí para todo mundo. Pessoal que está entrando, Jorge, Leão, Marcelino, Edmário, Emerson, Lidiane, Quitério, muita gente. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos continuando aqui então. Segunda questão que a gente vai analisar hoje, questão de direito do trabalho. Vamos lá. Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar de sua formação como estoquista, foi preterida em uma vaga para tal... O que é para tal? Para estoquista. Por ser mulher. O que seria uma promoção e geraria um aumento salarial. Um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou. E após a apresentação de atestado médico, teve a jornada reduzida em 2 horas, por se tratar de uma gestação delicada, o que acarretou a redução salarial proporcional. 7 meses após o parto,
Rafaela foi dispensada. Aqui você já consegue ver que é uma questão difícil, não é uma questão fácil, porque está envolvendo vários temas, mas vamos lá. Como advogado de Rafaela, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a opção que contém todas as violações aos direitos trabalhistas de Rafaela. Alternativa A. Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista. Alternativa B. Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista, exigência de atestado de gravidez e redução salarial. Alternativa C. Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista, exigência de atestado de gravidez, redução salarial e dispensa dentro do período de estabilidade gestante. Alternativa B. Dispensa dentro do período de estabilidade gestante. E aí, o que vocês acham? Comenta aí, qual que vocês acham, sem a gente pesquisar, sem nada, só dando uma olhada aqui, o que vocês acham que é a resposta correta dessa questão? Olha só, vamos agora fazer o seguinte, vamos ler mais uma vez o enunciado com calma, porque esse enunciado ele é complexo. Olha o tanto de informação que ele deu, ele tem umas 4 teses aqui pelo menos. A gente precisa ter calma, sem pressa, vamos ler com calma para entender direitinho. Vamos lá, olha só, ela era estoquista, foi preterida. Pessoal, o que é ser preterida? Outra pessoa foi escolhida no lugar dela. Tinham 2 pessoas, um homem e uma mulher. Ela tinha uma formação de estoquista, só que a empresa, pelo fato dela ser mulher, decidiu contratar um homem. Às vezes a gente não sabe o significado de uma palavra e aí você erra a questão por conta disso. Então a primeira coisa que aconteceu aqui, ela perdeu uma promoção porque ela era mulher. Ela teria um aumento salarial. Depois, exigência de atestado de gravidez. Então a segunda coisa, exigiram que ela apresentasse um atestado de gravidez. Terceira coisa que aconteceu, a jornada dela foi reduzida em 2 horas e também o salário. Então o salário dela foi reduzido. Já é a terceira coisa que aconteceu. E quarto, ela foi dispensada 7 meses após o parto. São 4 teses. Por que essa é uma questão um pouquinho mais complexa? Porque você precisa saber a resposta dessas 4 teses. É uma questão 4 em 1, para você conseguir acertar ela. Por outro lado, é uma ótima questão para você estudar e revisar a proteção ao trabalho da mulher, né? A CLT tem um capítulo que trata sobre a proteção ao trabalho da mulher. É uma ótima oportunidade. Aqui, nas alternativas, né, você tinha que escolher aquela que mais adequava à necessidade aqui. Ou seja, o que a empresa violou? Foi só a recusa da promoção pelo fato dela ser mulher? Foi o fato dela não ter ganhado a promoção por ser mulher e por ter exigido atestado? Foi isso, e além disso, ter reduzido o salário e dispensado ela dentro da estabilidade? Ou foi só por conta da dispensa? Então essas são as alternativas. Ok? Aqui o pessoal está entre a letra B e a letra C. Então a maioria está entre a letra B e a letra C. E uma letra D. Uma foi letra D. Olha que bacana, né? Muito interessante a gente ver esse feedback, porque aqui tem o tal dos peguinhas, né? Tem um detalhe aqui que eu sei por que vocês estão em dúvida entre a letra B e a letra C. E uma pessoa também falou da letra D, né? É a questão da estabilidade gestante. Porque aqui falou que ela foi dispensada 7 meses após o parto. E aí, ela ainda estava dentro do período de estabilidade ou não? É por isso que vocês estão em dúvida, tá? Eu vou mostrar aqui no VADMEC um artigo que fala o porquê que ela não estava, já estou dando spoiler, né? Por que ela não estava mais no período de estabilidade, tá? Mas eu vou mostrar aqui direitinho para vocês. Mas vamos lá então, o que a gente pode fazer essa grande revisão? Pessoal, estabilidade cai? Nossa senhora! Estabilidade despenca, não só da gestante, viu? Estabilidade da CIPA, estabilidade do dirigente sindical. Então, a gente já tem 3 temas que vocês podem revisar. O primeiro tema foi o que a gente viu em processo do trabalho na parte de recursos. Aqui em direito do trabalho, nessa questão, já tem 2 temas legais para você revisar.
proteção ao trabalho da mulher e estabilidades. São temas úteis que podem cair. Mas vamos lá então, beleza. O que passa na cabeça do examinador? O que o examinador quer saber aqui? Quais as atitudes do empregador que estão em desacordo com a legislação? A gente não viu que o empregador tomou 4 atitudes? Vamos lá, vamos recapitular. Primeira atitude, não promoveu ela porque ela era mulher. Segunda atitude, exigiu o atestado médico de gravidez. Terceira atitude, reduziu o salário dela. E quarta atitude, dispensou ela 7 meses após o parto. Qual dessas 4 que o empregador poderia fazer ou não poderia fazer? Vamos tentar descobrir isso? Vamos lá. Olha só, onde a gente vai pesquisar? Vamos pesquisar na CLT. E quais palavrinhas que a gente pesquisa? Essa é tranquila. Mulher. A gente pesquisa no Vademecum por mulher e a gente naturalmente vai encontrando aqui os fundamentos, tá? Então vamos lá. Aqui no meu Vademecum, vamos pesquisar então no índice remissivo por mulher e vamos ver o que a gente encontra. Mulher. Aqui em mulher tem uma série de palavrinhas. A gente vai ter que ir dando uma lida aqui para tentar encontrar alguma coisa que nos seja útil, né? Adoção, licença maternidade, amamentação, berçário, descanso, duração do trabalho, durante a gravidez, emprego de força muscular, ou artigo bom para estudar esse aqui, ó, 390, pessoal, dá uma lida nesse artigo, viu? Emprego de força muscular da mulher, extensão da licença, gestante e estabilidade. Opa, gestante e estabilidade? Aqui a gente já tem uma tese, né? Uma das teses não era porque ela foi dispensada 7 meses após o parto? Então a gente vai dar uma lida, que tem o artigo 10 do ADCT e tem a súmula 244 do TST. Vamos lá no ADCT? ADCT, pessoal, é aquele que está lá na Constituição Federal, né? Então vamos lá no artigo, deixa eu só colocar um clipe aqui, ó. Qual que é o Vademecum que você está usando? Ah, vou mostrar aqui. Eu estou utilizando esse Vademecum, que é uma CLT da Ariana Linhares, para direito do trabalho, para a segunda fase do OAB. Essa aqui é a melhor, posso falar sem sombra de dúvidas. Esse é o melhor material de trabalho para a segunda fase do OAB. Então vamos lá, Constituição, cadê o ADCT? Opa, estou na CLT. ADCT, tá aqui, vamos lá no artigo 10 do ADCT. Artigo 10 do ADCT. Fica vedada dispensa arbitrária ou sem justa causa. Aqui ele já traz, olha só, a estabilidade da CIPA. Então você já deu uma revisada nos requisitos da estabilidade da CIPA. B, da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então por que está errado ali no enunciado? Porque lá fala 7 meses após o parto e a estabilidade é só de 5 meses após o parto. Só que além de somente ler esses 2 artigos aqui, o que mais que você pode aproveitar que você está respondendo uma questão sobre estabilidade? Pesquisa no índice remissivo do Vademecum por estabilidade. Vamos ver se tem aqui. Estabilidade. Olha o tanto de coisa que tem sobre estabilidade. Então você pode dar uma passada. 20 minutinhos estudando estabilidade. Se cair alguma coisa de estabilidade, você vai acertar tudo. Beleza, então a gente já sabe por que a empresa não estava errada em demitir ela após 7 meses. Mas vamos continuando aqui, porque tinha outras 3 teses, né? Quando a gente vem descendo aqui, olha aqui. Condutas vedadas. Opa! Condutas vedadas é exatamente o que a gente está procurando. Artigo 373A da CLT. Vamos lá nele? Artigo 373A. Ok. Artigo 373A fala o seguinte: ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. E ele vem trazendo aqui alguns incisos falando do que é vedado. 2. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo. Ou seja, a empresa
poderia ter impedido a promoção aqui da Rafaela pelo fato dela ser mulher? Não. Então essa é uma conduta que é vedada. O empregador errou nesse sentido. Beleza, vamos lá, vamos continuando aqui, ver se a gente encontra mais alguma coisa. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou na permanência do emprego. Então aqui, pessoal, também não seria possível a empresa exigir o atestado. Então é a segunda atitude que o empregador errou. E aí o que você faz? Está vendo que você está no capítulo da proteção ao trabalho da mulher? Dá uma lida. 372. São poucos, ó, do 372 até o 378. Isso aqui 10 minutinhos você lê. E aí você vai chegar aqui no 377 que fala: a adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução de salário. Então, mais uma atitude aqui do empregador que está incorreta. Então a gente conseguiu entender o seguinte: eram 4 as atitudes. O empregador, ele, pela Rafaela ser mulher, ele não deu uma promoção para ela. Isso está errado, tá no 373. Ele exigiu atestado de gravidez. Não pode, também está no 373. 373A, na realidade. Ele reduziu o salário dela. Reduziu a carga e também o salário. Não pode, está no 377. E ele dispensou ela 7 meses após o parto. Opa, esse pode. Porque a estabilidade fala que são 5 meses. Então vamos tentar responder agora com essas informações. Eu transcrevi aqui também os artigos para poder facilitar. Depois você estuda eles aí. Mas pega no Vadmecum e estuda os outros também. Não fica só nesses aqui não, tá? E aí vamos ler agora as alternativas aqui. Bom, quais das 4 atitudes da empresa estavam erradas? A recusa da promoção, sim, estava errada, mas tinha mais coisas. Então está incorreta. Recusa da promoção, exigência do atestado de gravidez e a redução salarial, essas 3 teses aqui a empresa não poderia ter feito. Então, por isso, essa alternativa está correta. E por que a alternativa C e D estão incorretas? Porque colocaram aqui a estabilidade gestante. E ela não estava mais no período de estabilidade, ok? Valeu, a Camila Cirilo comentou aqui no YouTube. Boa noite, eu vou passar, tenho certeza que vai passar. É isso aí. Tá, deixa eu ver aqui. A Júlia Maciel, ela está perguntando: quais as matérias que eu tenho que focar em direito do trabalho e processo do trabalho agora na reta final? Então, a gente já viu algumas coisas interessantes aqui. Em processo do trabalho, recursos cai bastante e você também pode focar um pouquinho em honorários advocatícios. Também é um tema muito bom, viu? Honorários a banca gosta muito de cobrar. Direito do trabalho, proteção ao trabalho da mulher, estabilidades, contrato de trabalho, horas extras, gostam demais. Lê aquele capítulozinho ali das horas extras, artigos 58, 62 ali da CLT, né, da duração do trabalho. São assuntos muito bons para serem cobrados. Cristina Longo manda beijos para os sofredores da PF. Um beijo para vocês. A prova vai ser agora, né? Esse final de semana, se eu não me engano. A Márcia, obrigado, professor. Valeu, obrigado. E a Sara falou que é do 29º, exatamente. Eu sempre pego questões que caíram para a gente trabalhar na vida real aqui, né? A Leide está falando: manda uma dica para quem está muito tempo sem estudar. Então, olha só, para quem está muito tempo sem estudar, tem mais uma aqui que eu tenho que responder. Para quem está muito tempo sem estudar, você tem que decidir se você vai fazer essa prova agora ou não. Na realidade, assim, para quem já pagou o boleto, vai fazer, né? De qualquer forma, vai fazer. E agora a reta final é revisão só. Não é mais momento de você aprender conteúdos novos, né? É só revisão. Agora, se você não vai fazer essa do 32º, vai fazer só lá do 33, a ideia é
Em primeiro lugar, primeira coisa, faça um simulado. Você fazendo um simulado, você vai saber se você está acertando ali entre 35 e 37, é uma estratégia. Já é uma estratégia mais focada para a prova, para a reta final, para disciplinas mais importantes. Agora, se você está acertando abaixo de 30, 28, 25, aí é com mais calma. Aí é uma revisão, talvez focando mais nas disciplinas mais importantes, no sentido de que tem um conteúdo mais extenso, civil, penal. Já é um outro tipo de cronograma que você tem que fazer com mais calma, dando um... Talvez você até pensando se compensa fazer a próxima ou se para outra ainda, tá? Então depende muito de como você está no momento. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. A Ramônia, lá no Instagram. Professor, faz uma live para quem vai prestar segunda fase em Constitucional? Eu já fiz várias na realidade, e aí eu vou dar uma dica aqui para quem já está se preparando para a segunda fase, seja porque já está na repescagem, ou então porque está muito confiante que vai passar na primeira, apesar de que assim, para quem está muito confiante, foca na primeira fase, tá? Mas tem um... Quando você se cadastra nesse link aqui embaixo, lá na plataforma tem um projeto de extensão, deixa eu até só mostrar mais uma vez aqui, ó. Tem um projeto de extensão aqui, deixa eu voltar aqui na página inicial. É um projeto de extensão voltado para a segunda fase da OAB. Tá? Esse projeto ele consiste em 10 aulas que eu estou ministrando sobre a segunda fase da OAB. Aqui tem o calendário. Amanhã, dia 21 às 14 horas, será, vou falar baixinho, é spoiler, vai ser constitucional, tá? Então a gente vai começar a entrar em constitucional. Já teve civil, trabalho, tributário, então eu estou mesclando bastante, tá bom? Então espero você amanhã às 14 horas, é aula pelo Zoom. Você pode assistir e interagir por vídeo, ao vivo, tá bom? Beleza, tem mais alguma coisa aqui? Rodrigo Martins, professor, tenho acompanhado seu trabalho, o senhor é fera, assisto todos os seus vídeos. Valeu, Rodrigo. Brigadão, viu? Obrigado mesmo, gente. Fico muito feliz quando vocês dão um feedback. Isso significa que todo esse trabalho que eu estou tendo aqui está servindo para alguma coisa. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão? Vocês já estão cansados ou não? Eu ainda não cansei, não. Ainda dá para responder mais questões. Vamos lá, vamos responder mais essa aqui. Deixa eu só beber uma água, porque eu vou falando muito, a garganta vai secando. Vamos lá, mais uma questão aqui de direito do trabalho. Eduardo e Carla são empregados do supermercado Praiano Limitada, exercendo função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio em setembro de 2019 para ser cumprido com trabalho. Contudo, 17 dias após, o supermercado resolveu reconsiderar a sua decisão e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não desejam prosseguir, porque nesse período distribuíram seus currículos e conseguiram promessa de outras colocações num concorrente do supermercado praiano, com salário um pouco superior. Diante da situação posta e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Os empregados não são obrigados a aceitar essa retratação, que só gera efeito se houver consenso entre empregado e empregador. Alternativa B. Os empregados são obrigados a aceitá-la, uma vez que a retratação foi feita pelo empregador ainda no período do aviso prévio. Alternativa C. A retratação deve ser obrigatoriamente aceita pela parte contrária se o aviso prévio for trabalhado e, se for indenizado, há a necessidade de concordância das partes. Alternativa D. O empregador jamais poderia ter feito isso, porque a CLT não prevê a possibilidade de reconsideração de aviso prévio, o que se torna irrelevante a partir da concessão, que se torna irreversível a partir da concessão. E aí, pessoal? O que vocês acham? Qual é a alternativa correta? É possível o empregador voltar atrás num aviso prévio? Ele pode se retratar, mudar de ideia e voltar atrás? Não pode. Se ele puder se retratar, os empregados têm que concordar ou não? Ou eles simplesmente são obrigados a aceitar? O que vocês acham? Qual que é a alternativa correta aí na opinião de vocês? Vamos lá.
Vamos marcar aqui as palavrinhas mais importantes? São dois empregados de um supermercado, receberam aviso prévio, a empresa, 17 dias depois, ou seja, dentro do período de aviso prévio, que a gente sabe que é de 30 dias no mínimo, a empresa falou, não, volta atrás, não quero que vocês saiam não, vão continuar trabalhando aqui. Só que aí os dois não querem mais continuar trabalhando, eles querem sair da empresa porque já arrumaram outro emprego. A alternativa A fala que eles não são obrigados a aceitar, ou seja, eles podem sair. B, são obrigados a aceitar a retratação. A alternativa C fala que tem que ser aceita se o aviso for trabalhado e se for indenizado tem que ter concordância. E a D fala que não poderia ter feito. E aí, o que vocês acham? Até agora aqui, 100% letra A. 100% letra A fala que eles não são obrigados? Por que será, hein? Será que é isso mesmo? Será que é por que eles não são obrigados a aceitar a retratação e eles podem seguir a vida deles? Vamos tentar descobrir isso aqui e, claro, aproveitar e fazer uma revisão sobre aviso prévio. Vamos lá. O que o examinador quer saber? Se a concordância do empregado é requisito para a retratação do aviso prévio. Vamos pesquisar na CLT qual palavrinha, aviso prévio, essa palavrinha aqui tá bem fácil, né, para a gente descobrir que é ela. Então vamos lá, aqui vamos procurar por aviso prévio. Aviso prévio tem um monte de palavrinhas aqui, muito mesmo, olha só o tanto de coisa. Começa aqui, vem até aqui, para cá também. Isso significa que tem muita regulamentação sobre aviso prévio. Proporcional, baixa da CTPS. Pô, já caiu, é só J82 aqui, já caiu na UAB. Então, assim, compensa você dar uma passada aqui nos artigos e nas súmulas que tratam do aviso prévio? Sim. Na culpa recíproca, o aviso é pela metade ou não é, então compensa demais. E o aviso prévio, como que funciona o aviso prévio na estabilidade da gestante? Então tem muita coisa interessante. E aí, aqui tem um artigo, olha só. Retratação, possibilidade mediante aceitação. O próprio índice aqui já está dando a resposta para a gente, né? Artigo 489 da CLT. Vamos dar uma passada aqui pelo artigo 489 da CLT. O que esse artigo fala? Olha só, ele está dentro do capítulo do aviso prévio. 489. Dado o aviso, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Então, o 489, ele possibilita a retratação do aviso prévio, mas ele fala que a outra parte, né, os empregados, é facultado aceitar ou não, ou seja, é opcional. Então, realmente, a alternativa vai ser a alternativa A. E aqui, ó, aviso prévio, você vai dar uma lida nos artigos a partir do 487, dá uma olhada nas súmulas, né, que tratam do aviso prévio, e você vem até o 491, dando uma lida nesses artigos que tratam sobre o aviso prévio, ok? E aí você já faz uma pequena revisão sobre isso. Já coloquei aqui, ó, a transcrição do artigo para poder facilitar a sua vida. E agora vamos entender aqui, então, por que essa questão é a alternativa A? Tá fácil, essa não tem nem muito o que a gente falar, né? Os empregados não são obrigados, só se tiver consenso. Então, por isso que a alternativa A é a alternativa correta. Certo, pessoal? Conseguiram entender essa aí? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais uma pergunta. Comentário. O Robson Videomaker. Massa, Robson. Eu adoro mexer com vídeo. Eu tô com a minha tela aberta com OBS, 2 OBS aberto, um monte de coisa aqui. Comecei a acompanhar de pouco tempo agora, mas você é fera, acima de tudo humilde o suficiente para ajudar. Valeu, obrigado, viu? Eu sempre falo que, pô, eu amo ser professor.
Eu amo do fundo do meu coração. E a minha maior satisfação é quando um aluno vem e me fala, passei. É só isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o passei. Então, é por isso que eu faço todo esse trabalho aqui. Humildes Feitosa, muito obrigada, professor, pela excelente didática em repassar com clareza cada conteúdo. Muito obrigado, valeu mesmo. Rodrigo Martins, tem como deixar aqui o link do Zoom? Já sou inscrito no canal do YouTube. Rodrigo, você vai fazer o seguinte, você vai se cadastrar nesse link aqui, ó, mapadodireito.com/desafio. Vai chegar para você um e-mail com a senha de acesso à plataforma. E aí você vai entrar na plataforma, e deixa eu mostrar novamente. Porque aqui no Instagram não tá aparecendo. Tá, é porque tá pequenininho, ó. Então digita no Word bem grandão aí. Eu vou mostrar aqui então o link, tá? Deixa eu digitar no Word bem grandão aqui o link que vocês vão entrar. É porque eu não coloco essa legenda muito grande, senão ela ocupa muita tela. Aqui, ó. Passa pra cá. mapadodireito.com/desafio. Beleza, esse aqui é o link que vocês vão acessar. Será que tá grande o suficiente agora? Opa, foi muito. Esse é o link para você se cadastrar na plataforma. Quando você cadastrar aqui, vai chegar uma senha para o seu e-mail. E aí você vai acessar a plataforma, vai entrar no projeto de extensão. Aqui é uma foto do pessoal que está participando, tá? Tem muita gente participando também. E aí aqui, ó, tem o link das aulas ao vivo. Vai estar disponível aqui amanhã o link da aula 7, tá? Então, amanhã de manhã mesmo já vai estar o link do Zoom. Para quem quiser assistir a aula amanhã ao vivo pelo Zoom, às 14 horas já vai estar disponível o link aqui, tá bom? Beleza, mas vamos lá. Deixa eu só olhar aqui. Acho que ainda tem mais uma. Deixa eu ver, vamos ver se ainda tem mais uma. Tem mais uma aqui, é uma questão de direito processual do trabalho. Beleza, vamos lá. Vamos fazer mais essa questão aqui. Paulo trabalhou para a editora Livro Legal Limitada de 10 de dezembro de 2017 a 30 de agosto de 2018, sem receber as verbas rescisórias ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar a ação trabalhista e procurou você como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle e a direção da sócia majoritária, a Editora Mundial Limitada. Assinale a afirmativa que melhor atende à necessidade e à segurança de satisfazer o crédito do seu cliente. Alternativa A fala o seguinte: poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda e esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico. B. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda e esta responderá subsidiariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico. C. Não há relação de responsabilização entre as sociedades empresárias, uma vez que possuem personalidades jurídicas distintas, o que afasta a caracterização de grupo econômico. Alternativa D. Não se trata de grupo econômico, porque a mera identidade de sócios não o caracteriza. Portanto, descabe a responsabilização da segunda sociedade empresária. Beleza. Questãozinha complicada, eu sei, porque sabe por que ela é complicada? Porque tem umas palavrinhas meio difíceis, assim, que é difícil da gente entender. Ela vem e fala aqui, ó, que estava sob o controle e a direção. O que é isso? Está falando de responsabilidade solidária, subsidiária, grupo econômico. Às vezes, na hora da prova, você começa a ler tanta informação, você fica perdido, sabe? Sem saber o que fazer. E olha que interessante. Essa data aqui, sabe o que essa data ajuda você em responder a questão? Em nada. Em nada. É uma informação inútil que foi colocada aqui só para você perder tempo. Você vai ficar pensando. Sabe o que você vai pensar aqui? Nossa, será que teve prescrição? Aí você começa a viajar, sabe? A pensar em um monte de coisas. O que ajuda você a responder ele falar que a empresa estava passando dificuldade financeira? Nada. Não ajuda em nada. Beleza. Mas vamos lá, vamos entender aqui. O Paulo, ele quer entrar com uma ação trabalhista e aí a empregadora do Paulo, ou seja, a empresa que o Paulo trabalhava,
estava sob o controle e a direção da sócia majoritária, a Editora Mundial Limitada. Vamos entender isso aqui? Era uma empresa, a empresa A, porque não falou o nome aqui dessa empresa. Essa empresa tinha como sócia uma outra empresa. Isso pode acontecer? Uma empresa ser sócia de outra empresa? Pode, não tem nenhum problema. E é muito comum nas holdings, né? O que é uma holding? É um conglomerado de empresas. Quando uma empresa tem várias empresas. Então aqui a Editora Mundial era sócia da empresa que contratou o Paulo. Só que ela não era só sócia. Ela que controlava a empresa, ela que dirigia a empresa. Porque uma coisa, gente, é você ser sócio investidor. Às vezes você só investiu, seu nome está lá como sócio, só que você não está nem aí para as atividades diárias da empresa, você nem sabe o que a empresa faz. Aqui não. Aqui a Editora Mundial era ela que controlava a empresa no dia a dia. Era ela que dirigia. Se era ela que dirigia, era ela que falava quem que ia ser contratado, quem que ia ser demitido, o que ia ser fabricado. Então, isso é o controle e a direção. Beleza. Aí aqui, qual que é a dúvida? Você como advogado, você pode colocar essa Editora Mundial aqui no processo ou não? No polo passivo, né? O que é o polo passivo? Você vai entrar com um processo contra só a empresa que assinou a carteira do Paulo ou contra a Editora Mundial também? Esse é o que ele quer saber, se você pode entrar contra as duas ou não. A responsabilidade da Editora Mundial, a alternativa A fala que é solidária. A alternativa B fala que é subsidiária. Qual que é a diferença, pessoal, da responsabilidade solidária para a responsabilidade subsidiária? Isso aqui eu não estou falando de processo do trabalho, não. É assim no processo civil, tá? A diferença é muito simples. A responsabilidade subsidiária, você tem um devedor principal e um devedor subsidiário. Ou seja, quando existe uma dívida de uma empresa A, primeiro é essa empresa que tem que pagar a dívida. Se ela não pagar, aí sim a empresa B vai ser obrigada a pagar essa dívida. Isso é uma responsabilidade subsidiária. Primeiro, uma tem que pagar, se não pagar, vai para outra. A responsabilidade solidária não. As duas empresas são corresponsáveis ao mesmo tempo. Você tanto faz você cobrar de uma ou de outra. Ou das duas, porque as duas são solidárias. Então essa é a diferença de subsidiário para solidário. Beleza. Vamos lá, alternativa C. Não há relação de responsabilização entre as sociedades empresárias, porque a personalidade jurídica é diferente. E a D fala que não é grupo econômico, porque o simples fato de ter sócios idênticos não gera a identificação de grupo econômico. Beleza, então vamos lá. O que esse examinador aqui ele está querendo saber? Basicamente ele quer saber quais são os requisitos para o grupo econômico e se a responsabilidade é solidária ou subsidiária. É basicamente isso. Vocês já acharam qual que é a resposta certa? Alguém comentou aí ou não? O pessoal está entre a letra A e a letra B. Entre a letra A e a letra B. Ou seja, a dúvida de vocês não é se existe grupo econômico ou não. Vocês já entenderam que tem grupo econômico, por isso que vocês eliminaram a alternativa D, certo? Então a dúvida é, a responsabilidade é solidária ou é subsidiária? Vamos descobrir isso? Como que a gente faz para descobrir? Vamos pesquisar lá na CLT por grupo econômico. E aí a gente consegue encontrar um fundamento para isso. Então vamos lá, vou pesquisar aqui no índice remissivo. No índice remissivo por grupo econômico. Será que tem? Gratificação, garantia, gratuidade, grupo econômico. Tá aqui, grupo econômico. Empregado, empresa de processamento de dados, não é isso, né? Muito específico. Empregador único, prestação de serviço a mais de uma empresa, não é o caso. Empresa não adquirida, não é o caso. Rural, também não é o caso. Previsão legal e responsabilidade solidária. Opa! Então aqui já está falando sobre responsabilidade solidária. Vamos dar uma lida aqui no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º?
da CLT, lá no comecinho da CLT, ó. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Esse aqui é o conceito de empregador, tá? Muito importante também entender esse artigo aqui, dar uma lida nas súmulas relacionadas. E aí vem os parágrafos. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, é o caso daqui do enunciado? É, porque a gente tem a empresa principal que contratou o Paulo e a gente tem a editora mundial, que são empresas diferentes, têm CNPJs diferentes. Mas uma está sob a direção, controle da outra? Tá, direção, controle ou administração? Sim, é a editora mundial que controla e dirige a empresa que contratou o Paulo. Ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Solidariamente é a resposta. E aqui eu já indico para vocês, como a gente está bem no comecinho aqui, apesar de que os artigos iniciais da CLT eles não têm tanta relação um com o outro, mas compensa muito estudar muito o artigo 3º, porque o artigo 3º é o conceito de empregado. Isso aqui é essencial vocês entenderem. Leia as súmulas, leiam os artigos. E outra coisa, o artigo 4º, ele teve muitas modificações com a reforma trabalhista, tá? Aqui, ó, principalmente aqui no parágrafo 2º. Então, isso aqui também pode cair demais. Já caiu e pode ser que caia novamente. Então, compensa dar uma estudada aqui no artigo 4º. Mas beleza. Então, a gente já sabe que a responsabilidade ela é solidária. Já deixei os artigos aqui. Agora a gente vai tentar encontrar a resposta correta. Por que a alternativa A é a alternativa correta? Porque, primeiro, ele pode incluir a sociedade? Pode. Tanto é que eles são responsáveis solidários. E a responsabilidade será solidária. Perfeito. A B está errada porque a responsabilidade não é subsidiária. A C está errada porque aqui fala que não há relação de responsabilização e há sim. E a alternativa D fala que não tem grupo econômico, mas tem grupo econômico sim. Ok, pessoal? Então essa é a resposta dessa questão. Aqui, ó, o Gilmar está perguntando aqui, falou que a responsabilidade é solidária. E qual material? Vou mais uma vez mostrar aqui, o Vadmecum é uma CLT da Ariana Linhares. Muito legal esse material, gosto muito. Deixa eu ver aqui do Instagram. O Clebiano. Valeu, Clebiano, meu aluno, grande abraço, viu? 2 coisas que eu gosto de assistir, suas aulas e logo depois a novela Gênesis. Muito bom, que legal, aí. É isso aí. Ô, Clebiano, agora que é reta final para a OAB, menos de 20, um pouco mais de 20 dias, o foco é um pouco maior nas aulas, nas revisões, nos simulados. Mas assim, dá para assistir a novela para desestressar um pouquinho? Beleza, dá sim. A Ramônia, como faz para assistir a aula de constitucional? Ramônia, olha só, deixa eu mostrar aqui novamente. Aqui, ó. Quando você entrou aqui na plataforma com a sua senha, vai abrir essa tela aqui, ó. Essa primeira tela. O desafio da primeira fase está aqui, então aqui é onde você consegue fazer os simulados e as questões para a primeira fase. Você vai entrar aqui no projeto da segunda fase, tá? Projeto de petição da segunda fase. Aí, a aula vai ser amanhã. Então, as aulas que já tem gravadas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. A gente já tem as 6 primeiras aulas e algumas lives também que eu fiz, estão gravadas. Olha só, a aula 1 e 2 é de civil, a 3 e 4 é de trabalho, a 5 e 6 é de tributário. As próximas duas, 7 e 8, serão de constitucional. Então você vai assistir amanhã ao vivo, às 14 horas pelo Zoom. Você vai entrar aqui em link das aulas ao vivo, e aí vai estar aqui, amanhã de manhã já vai estar aula 7, a aula para o Zoom, amanhã às 14 horas. Ok? A Vanderleia pediu para mostrar a capa do Vadmecum.
E o Quitério tá falando que é o primeiro dia dele aqui e você é show. Pô, valeu. Muito obrigado, viu? Esse aqui é o material. Eu não estou sendo patrocinado, não estou ganhando nada por estar mostrando esse material aqui, tá? Mas é porque eu gosto dele mesmo. Realmente... E assim, até para falar, o material que eu utilizei na minha segunda fase, infelizmente não é mais feito, que é do professor Leone Pereira. Eu sou grande fã dele, ótimo professor, mas infelizmente não tem mais esse vademecum dele. E aí depois analisando, o da Ariana é mais ou menos no mesmo sentido, então eu gosto bastante. Para quem quer saber mais de vademecum, eu comprei 25 vademecums de 2021. Tá? Ali em cima do armário tem um monte de vademecum. Tô sorteando vademecum no Instagram. Nesse projeto aqui você concorre a vademecum também. E aí eu tô gravando os vídeos analisando. Tem uma playlist no canal do YouTube onde eu já analisei a maioria dos vademecums, aqueles genéricos, né? Saraiva, RT, Juspod, um verbo jurídico. As análises estão lá. Ainda tem um que é o da Método, que chegou ontem. Vou analisar o da Método, acho que é semana que vem, essa live que eu vou fazer. E aí depois eu vou analisar os específicos para a segunda fase, o das disciplinas, tá? Mais alguma coisa aí? Tudo certo? Pessoal, então é isso, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, agradeço demais a audiência de vocês. Eu sempre falo, para quem ficou aqui até agora, há mais de 1 hora me acompanhando aqui, você é um vencedor, você é uma vencedora, a sua aprovação está um pouquinho mais próxima, sabe por quê? Porque pode ter certeza que um desses temas que eu falei aqui vai cair alguma coisa, seja em direito do trabalho ou em processo do trabalho. A Kelly quer saber onde que ela compra essa CLT. Kelly, não sei onde compra. Tem que dar uma pesquisada no Google aí. Você pesquisa pelo nome da professora Ariana. CLT, coloca Ariana Linhares, que você consegue achar. Provavelmente eu deve ter comprado na Amazon, eu acho. Ou então no site da editora Juspodium, né? Ele é feito pela editora Juspodium. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu, boa noite a vocês, ótimos estudos. Eu espero todos vocês amanhã, dia 21, sexta-feira, 14 horas, na nossa aula no Zoom. Valeu? Grande abraço, boa noite. E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.